Bom dia, meninos e meninas. Aqui é a professora Silvana do Projeto de Vida e a aula de vocês é sobre o racismo hoje. Então vamos trabalhar. A frase de reflexão do dia é: todos unidos por um mesmo ideal, que é a vida. Reflitam, escrevam no diário de vivência de vocês, depois tirem uma foto e mandem para mim um Classroom. Bom, vamos lá. Como nós vamos falar de racismo, eu criei uma atividade sobre e nomeei de penso antes de agir. Bom, a competência que vocês vão aprender, né, que são as habilidades que vocês vão aprender com essa atividade, é o respeito e a empatia. Vocês vão criar um podcast e esse podcast o que é o podcast, professora? O podcast é quando você, ao invés de ter a sua imagem, vai ter só a sua voz. Você pode gravar isso no WhatsApp. Grava a sua voz dizendo por que não devemos compartilhar com racismo e mandem para mim no Classroom. Bom, em primeiro lugar, vamos falar do racismo, da discriminação e do preconceito. Quando eu falo de preconceito, eu estou dizendo sobre uma opinião estabelecida que você tem sobre determinadas situações, determinadas pessoas. Quando você olha para um negro e você acredita que o negro é o ladrão, e você está num ponto de ônibus e tem um branco e um negro, você olha para o negro é ladrão e que você é assaltado pelo branco, você começa a mudar esse conceito. São ideias que você tem na sua mente que não são a verdade. São só situações que você acredita, opiniões que você foi na sua família ou em um ambiente que você fez parte quando era criança, se não eram ditas explicitamente, mas eram deixadas no ar, e aquilo te fez criando aquelas ideias. É como a ética, o respeito, né? Quando um pai diz para um filho: filho, não mexa no que não é seu. Ele está dizendo para você: não mexa naquilo que é do outro, porque está cometendo um erro. Você está tirando aquilo que é do outro. Não se deve fazer isso. Então, está criando uma opinião que roubar é errado, que tirar as coisas do próximo é errado. Estão percebendo o que é um preconceito? Você tem um preconceito, você tem uma ideia, uma opinião sobre determinadas coisas que vocês às vezes adquiriram implicitamente, estava ali no meio que vocês fazem parte. Né? Então você tem várias ideias que você acredita. A mulher não sabe dirigir. Então se você vê um acidente, uma mulher bateu o carro, aí você, nossa, mulher não sabe dirigir. Mas aí se bate, o cara cometeu erro, você fala assim: aquela erro é de mulher. Quando você vê é um homem, aí é que onde você vivendo em sociedade vai quebrando esse tipo de opinião, vai te dando outras ideias, né? Porque conviver em sociedade não é só, é aprender também. Nós somos seres sociais. Nós vamos conviver em sociedade. E para que isso tenha harmonia, nós devemos respeitar. Você não precisa gostar de ninguém. O que você precisa realmente é respeitar os direitos das pessoas. Nós não estamos aqui só para que todos gostem de nós, mas que nós precisamos principalmente não é só o gostar, é o respeito um com o outro. Aonde começa o meu direito, aonde termina o direito do outro, e assim sucessivamente. Então, é um pouco sério isso, porque quando a gente fala do preconceito, as ideias estabelecidas que às vezes sem querer está lá no nosso subconsciente e que é ativado quando você vê a situação, como eu havia dito, a mulher entrando, a mulher dirigindo e bater o carro, nossa, mas aí você chega lá, é um homem, aí você já começa a se contradizer. Mas tem pessoas que aquilo tá tão implícito, tá tão dentro da mente deles, bem no subconsciente, que eles não conseguem. Mesmo vendo o mundo mostrando, eles não conseguem, né? E quando chega numa situação dessa, é preciso já outro auxílio, né? Vocês precisam de rever muito bem seus conceitos. Se você não consegue sozinho, tem que procurar até ajuda profissional. Porque como o meu vizinho, a cor da pele do meu vizinho, a sexualidade dele, o jeito que ele se comporta, o jeito que ele se veste, o que ele acredita, a opção sexual dele vai me atingir, vai me deixar sem dormir. Então eu tinha um professor no ensino médio que ele falava, não me lembro muito bem o nome dele, mas eu gostava muito da aula dele, e ele falou falou para nós, né, pra classe sobre isso. Quando o outro te atinge, estando feliz na casa dele, não tendo nada que te possa ofender, mas mesmo assim tu se sentes ofendido, então algo é errado. Algo está errado com você, não com o outro.
Porque o que passa na casa do outro não pode te ofender, a não ser que seja aquele pessoal o ladrão, aquele pessoal. Tem pessoas que fazem mal para as outras pessoas, aí é um contexto totalmente diferente. Então, eu falei o que é o preconceito, né? Agora eu vou falar do racismo. O racismo é você acreditar que outras pessoas não podem estar no mesmo lugar com você por causa da cor, que você é melhor do que outras pessoas por causa da sua cor. Olha, eu sou negro, eu sou melhor do que todos os brancos. Eu sou amarelo, eu sou melhor do que todos os brancos. Eu sou branco, eu sou melhor do que o índio, a cor vermelha. Então, percebam que o racismo também não está só nisso. O racismo está em você acreditar que outras pessoas, como eu falei, das ideias as opiniões que você tem pré-estabelecidas, te deixam com essas ideias que diferem da realidade, são diferentes daquilo que é o real. Né? Porque nós somos seres, como eu havia dito, como somos seres sociais, a gente precisa respeitar as pessoas e as opiniões que então, quando você tem uma ideia que faz com que você pense que aquela pessoa não tem direitos porque você é melhor do que ela, porque a tua cor da pele é diferente da dela e você é melhor, há algo errado aí. Você tem que tomar um certo cuidado com isso, né? Agora, vamos lá. Eu falei do preconceito, eu falei do racismo, a discriminação. Olha, aquela pessoa, ela não tem direito de estar nesse lugar porque eu sou católica, eu sou evangélica, eu sou espírita. Então, aquela pessoa ela é evangélica, ela não pode entrar na igreja católica. Aquela pessoa é católica, ela não pode entrar no centro espírita, porque ela não tem direito para isso. Olha, aquela pessoa vem de outro país. Ela não tem direito de ter estudo, de ter educação do meu país, porque tá tirando de mim. Não, ela não tem direito, o direito é só meu. Então, são ideias que você constrói, que está no seu subconsciente, que fazem com que você acha por N motivos que aquela pessoa não tem os mesmos direitos de você. Ora, nós nascemos e somos livres, temos o direito de ir e vir, temos os direitos garantidos pela Constituição Federal. E os estrangeiros no nosso país, como seres humanos, têm os mesmos direitos de ir e vir, né? Bom, e se você achar que aquele ser humano que está ali do seu lado, como nós somos seres sociais, nós vivemos em comunidade, e que aquele ser não pode comer, tomar um picolé do mesmo carrinho que você tem, porque você mora ali, ele não, você tem que sempre estar na frente dele, porque ele não tem direito de entrar na sua frente, ele não tem direito de ficar na fila, ou se ele está na sua frente, você vai ficar sempre agredindo, porque você acha que ele não tem direito, porque ele invadiu o seu país, ele está te ofendendo. Percebam que isso não é uma conduta, porque você pode até não gostar das pessoas, mas o que você tem que ter em mente é que você tem que respeitar. Né? A ética, ela regula esse tipo de situação, porque a ética é leis, condutas que vocês devem, regras que você são melhor, não são leis, são regras que para um bom convívio em sociedade. O que é a ética que regula essa moral, né? As nossas atitudes, né? O que é a moral? A moral, a ética, elas estão dentro, né? Uma faz parte da outra, umas conversam, uma conversa com a outra, porque você, seu pai, como dei alguns exemplos, o seu pai te ensina que roubar é errado, e não só com palavras, mas com atitudes, que tratar a outra pessoa mal é errado, que agredir uma mulher é errado, que agredir um homem verbalmente é errado, de algumas situações, ele vai te ensinando, por meio de palavras e de atitudes. E isso vai criando em você uma pré-ideia, uma pré-opinião, né? Que você vai saber que vivendo em sociedade, você realmente tem que se adequar, respeitar as pessoas. A escola é maravilhosa nesse âmbito, porque a escola te mostra que tem pessoas diferentes, que o que acontece na tua casa não necessariamente acontece na casa dos outros, mostrando outras realidades, que você vai ver e vai aprender muitas vezes, né? Às vezes quebrando paradigmas. Olha, eu nasci pobre, morrerei pobre. Eu moro num lugar, uma palafita, eu não vou conseguir outra casa a não ser aquela. Não, você pode sim conseguir, porque não importa na verdade da onde você nasceu, onde você se criou, importa aonde você quer chegar. O projeto de vida trabalha muito isso com vocês. Eu sempre digo em sala de aula, o projeto de vida está dizendo, olha, você nasceu aqui,
Mas se você quer mudar, você pode mudar. E quem pode fazer mudar? Você mesmo. Quem pode dar o primeiro passo? Você mesmo. O que o professor pode fazer, o que a escola pode fazer, o que o pai, a mãe pode fazer, o que o governo pode fazer é te mostrar os caminhos que você pode seguir. Mas quem vai seguir esse caminho vai ser você. Então percebam que alguns conceitos, né, alguns preconceitos te limitam, discriminação te limita, ser racista te limita. Eu não vou aceitar eu tô morrendo de fome, mas eu não vou aceitar aquele pão que ele me deu, porque ele é negro, porque ele é índio, porque ele é japonês, porque ele não fala a minha língua, porque ele não é desse país. Então, tem coisas que chegam, se você pensar, olhar de um jeito como um espectador, não fazendo parte da situação, você vai ver que é exagero. É um pouco de exagero, um pouco... Nós somos seres sociais. Vamos viver em sociedade. E o que é importante para isso é o respeito que temos um pelo outro. Cuidado quando você achar que aquela pessoa é pior do que você ou que ela é melhor do que você pela cor da pele. Eu não sei, eu vou repetir aqui, né? Se eu não falei, Bob Marley, ele dizia: se você achar que a cor da pele é mais importante do que o brilho dos olhos, vai existir guerra, conflito, porque as pessoas vão ter que, vão de alguma forma ter que mostrar, tentar lutar contra isso, porque fica grave, né? Acontece fatos aí porque o cara se acha superior em cor e chegam a tirar a vida das pessoas, chegam a não dar importância pela morte das pessoas, né? Porque a pessoa é pobre, a pessoa é rica, a pessoa é negra, isso é tudo algo que se tem que exterminar dentro de nós, né? Temos que expurgar de dentro de nós coisas que nos levam a regredir, a não vivermos como igual. Essa pandemia nos fez viver momentos de tristeza, onde vimos muita gente, porque aí é identificado que nós somos seres humanos e todos somos iguais, né? Porque fomos acometidos, a humanidade foi cometida por um mal, e a humanidade foi cometida por um mal que pegou branco, negro, amarelo, índio. Alguma coisa nós temos que tirar daí, né? Algum ensinamento, né? Você não é melhor do que ninguém, eu não sou melhor do que ninguém, e nem nada mudou essa condição quando você estava com o coronavírus. Nada muda isso. Você vai olhar o negro, o branco com os mesmos sintomas piores, porque essa doença acometeu a humanidade. E nós somos todos humanos, não é verdade? Bom, a segunda atividade, né, vocês vão criar, vocês entenderam o que é o racismo, né? O racismo é você ter preconceito, você vai ter preconceito com as pessoas pelo que elas são, pelo que elas se vestem, então é erradíssimo pela cor da pele. O preconceito é aquela ideia que você tem que te deixa com pensamentos equivocados da realidade. E a discriminação é você achar que tem mais direito do que o outro, porque o outro não faz parte, não é do teu país, não é da tua cor, então você tem mais direito do que ele, por coisas que são realmente desnecessárias, erradas, né? Você não tem direito mais do que ninguém, você é um ser humano como outro, né? Aquela pessoa, quando ela age numa má conduta, você não precisa dizer o Estado a tira do convívio social, porque ela não consegue conviver em sociedade. Agora vamos à segunda atividade, que é o eu vencedor. Esse aqui é mais simples, tá? Mais simples porque você vai assistir um vídeo do Nicholas James Vujicic, porque ele é um jovem que nasceu sem os braços, sem